certa vez, o pai, né, um filho pergunta para o pai: pai, o que que o senhor vai apresentar lá no dia do encontro de pais na minha escola, né, na visita de pais na escola? E aí esse pai ficou assim, meio que na hora sem saber o que fazer. Ele falou: e o que que os pais estão fazendo? Aí ele falou: teve o pai do fulano que ele é bombeiro, aí ele levou o capacete e a capa, um jaquetão que ele tem. Todo mundo colocou o capacete, a jaqueta, foi muito divertido. Teve outro pai que trabalha em um museu de voo, e aí ele lançou um foguete no meio do parquinho. O foguete foi bem alto e a gente achou aquilo o máximo. E teve uma mãe que é médica, e ela engessou o braço da criança, né, do filho dela, e logo em seguida ela cortou o gesso para que todos pudessem segurar, todos pudessem ver como que aquilo funciona. Aí o pai, surpreso, virou para o filho e falou assim: filho, vamos ver então o que eu vou fazer, né? O que eu vou apresentar nesse dia. E aí essa criança virou para o pai e falou assim: pai, por que o senhor então não leva o cérebro para a aula? E o pai é um terapeuta e ele falou: olha, uma boa ideia. E assim ele fez. No dia da aula, né, no dia da apresentação, ele levou 2 cérebros, um de madeira e um realmente que ele havia pegado numa universidade. Ele já tinha feito esse experimento antes, com o cérebro, porque em um seminário que ele havia realizado, falando sobre as terapias dele, ele falava que ele era um médico, né, um médico dos sentimentos, das emoções, e que é o cérebro o primeiro órgão ali a ter todas essas sensações, sentimentos, as emoções. E assim ele o fez, levou esse cérebro para a escola, as crianças ficaram admiradas, o filho ficou todo entusiasmado ali com aquela situação, né? O pai apresentando ali o cérebro e tudo mais. Houve muitas perguntas, as crianças perguntaram muito, o pai se sentiu assim super motivado. E qual será que foi a reação do pai depois disso? Então a reação do pai, depois de ter feito isso, né? Depois de ter saído de lá, nesse sentido ali grandioso, a reflexão dele foi: poxa, eu consegui. O meu filho teve orgulho de mim. Olha só. Então, isso, né, essa questão de sentir orgulho, perceber que os nossos filhos se sentem orgulhosos por nós, isso daí é o que todo pai, toda mãe espera, né? Assim é o que a gente espera, né? Que a gente seja pessoas em que os nossos filhos se sintam orgulhosos, né? Orgulhoso de ter o pai e a mãe que tem. Então assim foi que o pai dessa criança se sentiu orgulhoso, né? Olha, nossa, né? O meu filho teve orgulho de mim. Então, agora eu trouxe algumas perguntinhas para a gente refletir com relação a esse tema depois dessa história, tá? A primeira é: o que estamos fazendo para que os nossos filhos sintam orgulho de nós? E aí, gente? Comenta aí para mim quem está me assistindo, quem vai me assistir, tá? Comenta aí o que vocês estão fazendo para que os seus filhos sintam orgulho de vocês. Comenta aí, deixa esse comentário, tá? E vamos aí compartilhando essas vivências. Outra pergunta, gente. Qual exemplo estamos dando e demonstrando, sendo para que os nossos filhos se orgulhem de nós? Qual que é o exemplo que a gente está dando? Será que a gente está dando o exemplo de pai e mãe presente ou de pai e mãe distante? Será que a gente está dando um exemplo de pai e mãe equilibrado ou de pai e mãe totalmente desequilibrado? Será que a gente está dando um exemplo dos filhos que a gente quer que os nossos filhos sejam, cresçam? Porque os nossos filhos se espelham em nós, tá? Para criar a autoimagem, a primeira autoimagem deles, eles se espelham em nós.
porque nós somos a primeira referência de autoridade para eles. Para eles nós somos o quê? Seres superiores. Então nós somos essa referência, tá? Que os nossos filhos imitam. Então só é em nós que os nossos filhos tiram toda essa referência de vida, toda essa bagagem, e assim eles replicam, eles copiam, eles imitam. Então, são duas perguntas aí para a gente refletir.